Olá chicos, ¿qué tal? Soy Tico Santos, espero que todos estéis bem. En este vídeo os vou ensinar como desarrollar um script Python que extrai dados de las fichas de negócio de Google Maps. Extraindo esses dados podemos criar bases de dados gigantescas que luego podemos utilizar para criar diretórios locais e monetizar com AdSense, monetizar vendendo ou alquilando espaços em este diretório para anunciar empresas, ok? E outros tipos de monetizações, como afiliação e etc. Vamos ver como podemos extrair esses dados, todos os dados, vale? Não apenas alguns, e como podemos fazer isto de modo grátis, utilizando um prompt que tenho como base que é desenvolvido esta semana. Vamos ver o prompt passo a passo, a lógica do prompt, para que depois vocês podeis criar vossos próprios prompts, ok? Vamos ver toda a metodologia para que podeis scrapear uma e outra vez sem ter que gastar dinheiro e fazer todo este processo. Para quienes não me conhecem, sou Tico Santos, este é meu canal em Brasil, Tico Santos Céu de Verdade. Este canal é direcionado ao público em Brasil, Portugal. Aqui há um montão de vídeos que vocês podeis mirar também. Há bom conteúdo aqui. Temos uma comunidade em Facebook também, onde há um número considerável de pessoas aí. Compartilhamos conteúdos céu, ok? Tenho uma comunidade IA. E agora vou abrir também uma comunidade School em espanhol, já que há muita gente que me sigue e me pede criar conteúdos em castelhano. Ok? E agora seguimos para o vídeo. Chicos, criando uma conta em Apify Store, é grátis, não há que poner tarjeta, les dan $5 que podeis utilizar em qualquer dos atores que há aqui. Ok? Então vamos buscar por Google Maps Scraper. Temos aqui a primeira opção, Compass, e este é o ator que vamos utilizar para o script. E para criar o script com IA, temos que partir de 3 pilares fundamentais. Temos aqui JSON dentro do ator e temos um código JSON com um exemplo de lo que vá como input para o ator, para que ele funcione, ok? Se nós vamos àquela opção manual, nós temos a opção Search Terms, onde podemos pôr as palavras-chave que queremos utilizar, e temos aqui Location, onde ponemos a região que queremos que funcione este scraper. Ok, então aqui temos centros de yoga, Guadalajara, México. Aqui só podemos pôr uma região, pero aqui podemos añadir mais palavras-chave. Isto por um lado. Outra opção é que ponemos aqui a quantidade de sítios ou de lugares que queremos que extraiga por cada término de búsqueda. Então, se vamos a criar um diretório web cerca de mim e queremos listar os 10 principais negócios de uma região, podemos limitar isto aqui hasta 10 ou a quantidade que queremos. Pero isto podemos depois cambiar diretamente no script. O que quero que quedais é que se cambiamos algo aqui, isto refleja em este JSON de exemplo que temos aqui. Vale? Então, temos aqui Location Query, Guadalajara, México. Teremos aqui Search String, Centros de Yoga. Este código é o primeiro pilar fundamental para que consigamos criar o script que seja funcional para nossa necessidade. Ok? Vamos a ter que utilizá-lo como exemplo para enviar a la IA, ok? Para criar este script com mais assertividade, vale? Então, isto por um lado. Por outro lado, temos que poner a funcionar o script. Então, ponemos uns dados básicos e logo Save Start. Uma vez que esse script funciona, nós vamos ter aqui em Runs os resultados, vale? É criado um dataset, uma base de dados, e se guardam os resultados obtenidos deste rastreio, ok? Então, em Apify se chama dataset. O segundo pilar é que temos aqui um código, que é um código de Apify Client para Python. Nós vamos a criar um script em Python. Então, aqui temos que utilizar este Apify Client para Python para que funcione, e já vem aqui as funções. Primeiro importa o Apify Client Async. Logo aqui temos que pôr nosso token, já os vou ensinar onde podemos obtê-lo, e logo aqui temos as funções. Então, inicia o autor, e aqui temos o nome do autor. Aqui há um nome de autor de exemplo, pero podemos obter o nome do autor real aqui, ok? Compass, Crawler, Google Places. É mais, se pinchamos aqui e vamos aqui arriba, podemos fazer clique em copy e copiar diretamente este nome, vale? E logo lo ponemos aqui. Então, diz que inicie este autor e espere a que termine uma tarefa, vale? São as funções básicas para poder criar um script com Apify.
¿vale? Entonces aquí dice que si no se genera ningún resultado, que muestre en pantalla que el relator ha fallado, ¿vale? Y por otro lado, si hay resultados que obtenga del dataset, aquí obtiene el ID del dataset generado com esta execução, ok? E se guarda no dataset. Luego podemos descargar este arquivo em CSV ou em outros formatos que temos aqui, vale? Se vamos aqui em Runs, vamos aqui em Export, podemos descargar em diferentes formatos, vale? Nos interessa em este momento CSV e os estáis perguntando, então, Tico, por que devo criar um script? Se puedo poner a funcionar o ator desde esta interface de Apify e logo descargar o arquivo. Os ensino, chicos. Quando descargamos o arquivo, algumas vezes vêm bem puestos os resultados, outras vezes vêm mal puestos, lío no arquivo, como podeis ver, temos aqui a direção, luego não vemos título del negócio e luego, como veis, temos aqui a direção, não vemos informação de título, não vemos outras informações básicas agrupadas em colunas cercanas, vemos tudo distribuído. Por exemplo, se vamos aqui em los horários, vemos que mostra miércoles, luego horário de apertura e de cierre de miércoles, jueves, horário, viernes, horário, e assim sucessivamente. Quanto que o melhor, o mais ideal, se vamos a criar um diretório local, por exemplo, é que tenhamos esta informação ordenada, organizada aqui em formato vertical, para que logo podamos importar essas informações e ubicar em uma ficha bem estilizada, tá? Então, não vêm em bom formato. Alguns itens aqui vêm em formato JSON, vale? Que também não queremos. Então, para obter todos esses resultados em uma plantilha como esta, bem ordenada, isto lo hacemos facilmente com o script. Facilmente não, porque me he passado aí uma tarde toda para poder criar um prompt que genera este script de maneira perfeita. E vamos ver este prompt agora. Vamos fazer uma análise desta lógica e entender por que funciona, vale? Os deixarei o script aí na descrição e em breve também poderás encontrar na descrição o enlace à minha comunidade School que estou lançando para compartilhar com vocês tudo o que sei sobre SEO, inteligência artificial e automatização. Sempre trago conteúdos novos toda semana à la comunidade, ok? Pero também compartilho com vocês aqui muitos conteúdos de qualidade. Então, desta maneira, nós conseguimos com o script, por exemplo, formatear o horário, como podeis ver aqui, ó, martes, miércoles, jueves, lunes, etc. Tudo com um bom formato. Podemos incluir aqui embed de Google Maps, ok? Que isto é um dado enriquecido. Criamos este dado, no extraímos diretamente com o relator não traz este dado. Se que o relator traz o Place ID, que podemos encontrar por acá, em algum sítio, aqui. Temos Place ID e através do Place ID podemos pedir ao script que forme as URLs do mapa, ok? Então, com o script podeis montar o arquivo perfeito para a vossa necessidade, seja criar um diretório local, seja vender seus leads ou entrar em contato, etc. Então, com o script é podido montar um arquivo ideal para a criação de diretórios locais de empresas. Vosotros podéis adaptar os formatos de los dados, as colunas que queréis que apareçam, ok? A vossa necessidade. O terceiro pilar, vimos o primeiro pilar, que é o JSON de input. O segundo pilar, que é utilizar o código do cliente de Apify. E agora o terceiro pilar é um exemplo de output, ok? Então, executamos uma vez o actor com parâmetros mínimos de búsqueda, para que se genere um dataset, para que se generem os dados. E aqui em output podemos vir em JSON e temos um JSON de output, que nos interessa muito enviárselo como exemplo a la IA também. O JSON de input, o código de Apify e o JSON de output, para que o modelo pueda ver quais são todos os parâmetros, valores, etc. E logo, quando lhe pedimos que haga algo,
o que cree una columna o un filtro o que trabaje el formato de los datos de otra manera, ya tenga referencias suficientes de cómo funciona esta API, ok? Entonces podemos seleccionar aquí all fields, todos os dados. Então copiamos o JSON desde aqui de arriba, solo de um negócio, vale? Não hace falta copiar resultados a mais. Então hasta aqui, antes de que se empiece o próximo title, já é suficiente. Copiamos este troço de código JSON e também vamos a utilizar como exemplo. Agora vamos a mirar o prompt. Chicos, e aqui lo vais a ver que é muito sencillo, vale? Olá, necessito um script em Python para automatizar uma tarefa. Quero um script que execute um ator de serviço Web API. O ator se chama Compass Crawler Google Place e serve para extrair dados de negócio de Google Maps. Aqui abaixo poderás ver o cliente de Apify. Então, logo pegamos aqui o cliente de Apify, como hemos visto aqui. Ok? Para quê? Para que ele já sepa, mesmo que o modelo já tenha esta informação em suas bases vetoriais, para que já sepas diretamente que tem que utilizar este cliente, tá? Tu facilitas o caminho ao modelo, vale? Luego temos aqui um input, um exemplo de input, como vimos, ok? E aqui temos search string. Por quê? Porque aqui em este input nós temos search string array, que são os términos de búsqueda das palavras-clave. Está vazio, vale? Lê passado um vazio. E aqui temos location query, que são as regiões, também lê passado vazio, vale? Só para que tenhas um exemplo realmente de JSON de input, e logo isto se modela com o que queremos que o script haga, vale? Não sei se me explico. Então, por exemplo, se vamos aqui no input JSON, vemos que temos location query, Guadalajara, só podemos poner uma opção de modo manual. Então se genera uma opção aqui no código JSON, vale? E search string array, centros de yoga. Lo que passa aqui é vazio, vale? Então, logo aqui abaixo, le he dicho search strings, classes de yoga, centros de yoga. Poderia poner aqui quantas keywords me diera la gana, vale? As regiões a buscar são essas: Álvaro Obregón, Ciudad de México e etc. Poderia aqui poner todas as regiões que me haga falta, vale? Então, desta maneira, já teremos separado, ok? E o script já sabe que em search strings deve incluir estas. E já sabe que as regiões especificadas abaixo, vale? Então, incluiria em location query, ok? Logo aqui dou detalhes do output e pego o detalhe do output que hemos copiado agora, ok? Logo aqui temos requisitos de arquivo de salida CSV, vale? Então, isso é muito importante, já que sabemos que os dados não vêm como queremos, como necessitamos, não vêm bem distribuídos se descargamos os arquivos diretamente desde a interface de Apify. Podemos pedir a la gente que ao desenvolver este script em Python, que trabalhe ou que organize os dados de certa maneira como necessitamos, vale? Então, aqui tenho o que necessito, o que é que necessito. Já he dado todos os recursos necessários para que o modelo pueda entender como criar o script em base a esses parâmetros, vale? Agora vou dar a informação de legibilidade em formato, vale? O arquivo CSV final deve ser muito legível para uma pessoa e completo com todos os dados do dataset. Todos os dados disponíveis da extração devem estar no CSV, ok? Ou poderia especificar que quero só o telefone, a direção, o sítio web e os serviços especiais. Poderia especificar só alguns dados específicos também para que se criara esses arquivos com as colunas específicas, vale? Transformação de dados complexos. Os dados que vêm em formatos complexos, como JSON, devem transformar-se em texto simples e vertical, ok? Então, isso já engloba a transformação de dados complexos de maneira geral, como JSON como exemplo principal, ok? Vale? Que deve transformar-se em texto simples e vertical, porque é isto o que necessito depois para importar para as fichas em los diretórios de empresas. Por exemplo, para importar a WordPress com WP, com
all import, etc. Como se fuera una ficha de un directorio. Para los horarios, opening hours, entonces yo puedo dar ejemplos de los diferentes tipos de dados, ¿ok? Nombro esos datos, cuáles son los datos que vienen en el JSON de output o en el archivo CSV y luego doy ejemplo del formato que necesito. Quiero que cada día esté en una línea separada. Ejemplo, lunes de 9 a 8, martes de 9 a 8, etc. Para informação adicional, additional info, por quê? Porque são colunas que já é detectado que vêm com dados mal formateados, vale? Para minha necessidade. Então, quero que cada categoria tenha um título e seus elementos apareçam debaixo de uma lista. Exemplo, serviço, sanitário, Wi-Fi, métodos de pago, tarjetas de crédito e etc. Para qualquer outro dado complexo, por favor, aplique o mesmo formato vertical e limpo. Não quero ver texto como key-value, formato JSON, em meu arquivo final. Processamento de dados de ubicação. Então, isto já é um pedido para que processe os dados de localidades, mas precisamente é para criar novas colunas e separar dados, vale? Porque eu he detectado em um rastreio em que os dados me salieron um pouco mais legíveis, que por exemplo venia esta coluna City, vale? Ciudad de México, e junto venia Benito Juárez, que é uma municipalidade, ou seja, é um município, vale? Então venia Benito Juárez como a Ciudad de México, Álvaro Obregón como a Ciudad de México, vale? E não é o formato que eu necessitava neste momento para poder importar a la ficha de WordPress do sítio web que estou criando, vale? Eu queria os municípios separados e a ciudad por separado, vale? Então, aqui temos agora os municípios separados, ciudad separados e estado aqui bem definidos, porque desta maneira se vou importar com o custom post type ou se vou importar depois com o ww all import, poderia definir como categoria um município ou uma ciudad e os dois juntos me quedaria URLs muito largas e me quedaria muito inelegível, vale? Então, podemos processar esses dados. Se vemos que em uma coluna temos dados que podemos separar ou precisamos separados, podemos fazer isto e pedir que se criem novas colunas também. ¿Vale? Entonces vamos ver lo que es que he dicho aquí. El campo City que viene en formato municipio como ciudad, ejemplo, Azcapotzalco como Ciudad de México, debe ser processado. Ok? Se deve criar uma nova coluna municipality ou município que contenha unicamente o nome do município, exemplo, Azcapotzalco. A coluna original city deve ser limpiada para conter unicamente o nome da ciudad, Ciudad de México. Ou seja, instruções sencillas e claras. Luego aqui temos instruções para generação de mapa encrustado, embed. Ok? O script deve generar o código HTML iframe para incrustar um mapa de Google para cada negócio. Crítico, utilizar Place ID, como é mencionado com vocês anteriormente, que através do Place ID podemos generar as URLs do mapa. Então, utilizar o Place ID com o formato correto, Place ID 2 pontos, ok? Usando 2 pontos e no coma, por quê? Porque às vezes o modelo põe coma e não vai funcionar, aqui funcionar por 2 pontos. Como é ligado a isto? Provando, cambiando o script, fazendo provas, vale? Desta maneira. Aqui dou um exemplo da URL correta do embed de mapa, como deve ser generada. Então, temos aqui o princípio base da URL de Google para um embed de mapa. Luego viene key. Aqui temos que pôr a API key. Então, a API key de Google Maps há que correr de Google Cloud. Hacer uma conta de Google Cloud, criar um novo projeto e habilitar a API de Google Maps e copiar a API key para que tu puedas generar dinamicamente seus dados a seu diretório web automático, por exemplo, se vas a fazer este tipo de projeto, vale? Luego vem aqui o Place ID para identificar o negócio. Então, o Place ID vem aqui declarado aqui poner 2 pontos para luego poner a variável, porque se hace com coma não funciona, vale? Criar uma nova coluna no CSV chamada Google Map Embed. Esta coluna não existe originalmente do scrapeio de Apify, ok? Então, criamos esta nova coluna. Isto demonstra o poder que temos em las manos de criar novos dados e vamos ver muito mais profundamente na comunidade School que vou lançar em los próximos dias,
que podéis encontrar os enlaces em los vídeos ou em la descripción, que podéis encontrar os enlaces em el perfil de mi canal e depois atualizado em la descripción de los vídeos, vale? Então, contendrá o código iframe completo e listo para usar. Usar comilhas simples em los atributos de iframe para evitar conflitos com o parseado de CSV, formato de iframe, dou aqui um exemplo do formato de iframe, requisitos funcionais do script, quais são outras coisas que queremos, además da função principal do script, manejo de errores, se algo sale mal, exemplo, a internet cai, o token é incorreto, o script não deve romper-se, deve mostrar um mensagem claro explicando qual foi o erro. Indicador de progresso, mientras o script funciona, quero que me mostre mensagens na pantalla indicando o que está fazendo, iniciando extrações, esperando resultados, guardando arquivo. Compatibilidade, isto é muito importante, o script deve manejar corretamente caracteres especiais como acentos e a letra N. Soporte UTF-8, porque dependendo de los países que vamos a trabalhar, do projeto ou dos dados que vamos a extrair, se não há compatibilidade, o script não vai a conseguir processar os dados corretamente por los caracteres, vale? Um é latim, outro é grego e não sei o que, etc. Vale? Então é importante que tenha este suporte. Luego aqui temos as APIs, já declarei aqui as APIs que tem que utilizar. Então aqui tenho mi Apify token de Apify, ou seja, API key de Apify, lá pongo aqui API key de Google Maps, lá pongo aqui, não os preocupeis em utilizar essas APIs, porque elas já estão desativadas, vale? A API key de Apify, tu consigues aqui em App Clients, e aqui tu puedes copiar tu app, ok? E especificações adicionais para embed del mapa, importante para assegurar que o mapa funcione corretamente. O formato del place ID deve usar 2 pontos, outra vez explicando. Não usar coma, usar comilhas simples em los atributos HTML del iframe. A URL deve ser exatamente esta. Então, aqui dou o exemplo, vos deixarei abaixo na descrição o enlace com o prompt, vale? Então, com este prompt claro, conseguimos fazer um script funcional. Agora vamos abrir um editor de código. Vosotros podeis utilizar o que queráis, Visual Studio Code, Cursor, podeis utilizar o terminal. Eu vou utilizar Cursor, porque aí já tem os modelos que me gusta utilizar, vale? E vou fazer todo dentro de Cursor, pero el script vosotros podeis generar em cloud, em la plataforma de cloud online, cloud grátis, ou com ChatGPT grátis. Os planos grátis com esses modelos são capazes de generar esse script com este prompt, ok? Então vamos ao editor. Chicos, aqui tenho aberto o cursor e criado na carpeta Scrapper Maps, que lá temos aqui ao lado, e logo abro um projeto com esta carpeta. Aqui ao lado temos a interface para interactuar com os agentes de inteligência artificial. Eu vou usar Cloud 3.7, Sonnet, ou melhor, vou usar o Gemini Pro 2.5, vale? Porque tem uma ventana de contexto mais grande. Então, aqui vou pegar o prompt que hemos criado e simplesmente vou enviar este prompt. Então, se no caso utilizado cursor vai fazendo as tarefas, o agente de inteligência artificial vai fazendo as tarefas e aqui vão perguntando se queremos saltá-las, se queremos dar outra instrução ou seguir. Tá? Ou seguir, vale? Como te dito antes, tu podes utilizar o plano grátis de cursor que te vai permitir, igual que eu estou fazendo, fazer o script, vale? Ou podes utilizar cloud diretamente online em tu navegador e só depois correr o script através dela terminal, porque vamos a rodar Python, vale? Então, aqui eu já estou criando o script diretamente com o modelo. Então, vou teclear Enter para seguir adelante. O que está haciendo agora é criar as dependências. É importante instalar as dependências para que podamos poner a funcionar o script de Python em nosso ordenador. Então, temos que fazer um pip install Apify Client e pandas, ok? O que está haciendo o cursor é poner o comando por mim em la terminal. Ok? Eu poderia simplesmente copiar este comando e poner em la terminal. Posso abrir uma terminal aqui, vale? E devo estar dentro da carpeta. Vemos aqui que estou dentro da carpeta Scrapper Maps. Se não estamos dentro da carpeta, se não abrimos o editor com a carpeta, se não estamos dentro da carpeta, teremos que fazer um cd
entrar em essa carpeta, ¿vale? Ou podemos criar a carpeta aqui diretamente com mkdir, ¿vale? O nome da carpeta. Aqui, neste caso, como é aberto o projeto com a carpeta já criada no desktop, já estou dentro. Então, o que está sendo aqui é, se dou a run, o cursor vai hacerlo por mim. Se não, tu puedes hacerlo diretamente aqui, ¿vale? É o mesmo. Então, vou poner run. Está instalando as dependências e também deveria criar um arquivo requirements que nós vamos ver aqui depois com as dependências necessárias para que este script funcione. Aqui vemos que está instalando. Como é dito, se não estáis utilizando o cursor, tenéis que instalar, tenéis que executar aqui diretamente na terminal. Isto depois do script criado, ¿vale? Porque aqui o que está sendo o cursor é já fazer tudo, instalar as dependências e vai criar o script. Mas se não estáis utilizando cursor, criar o script, como é dito, com o chat GPT, com o cloud, e logo vir aqui, então, instalar as dependências com pip install Apify Client Pandas, ok? Para logo poder poner a funcionar o script que já está criado com este comando Python 3, em este caso para Mac, scrapper.py, que é o nome do arquivo, vale? Para Windows é solo Python. No ha criado um arquivo requirements descrevendo as dependências que deves utilizar, pero a hora que esteja criando o script online, por exemplo, no navegador ou com outro editor que não tenha aí aqui diretamente, não olvidar de pedir para generar o arquivo requirements, vale? Porque aí vocês tenéis a mano aqui para ver o que tenéis que instalar para hacer funcionar o script. Então, aqui em este caso, eu vou dizer que haga algo diferente, cria um arquivo requirements, ok? E me disse, de acordo, criarei um arquivo requirements para listar as dependências do projeto e criado o arquivo requirements. E aqui temos o arquivo Apify Client Pandas. E aqui temos o scrapper import Apify Client Pandas para poder manipular os dados no CSV. Temos aqui as API, o ator identificado, as search queries, as locations também definidas, as funções de formatação de opening hours, de los horários. Então, temos a expressão aqui que define o formato novo que tem que vir, a função de formatação de informação adicional. Temos aqui a função de generação do embed de mapa. Então, disse para utilizar place ID, ok? Poner aqui a API, substituir aqui place ID, essa variável por el place ID do negócio. E, bueno, um pouco mais. Temos aqui o input que vai ocorrer de início. Max crawled places per search, e nesse caso queremos buscar 10 negócios por search, vale? Scrap place detail, true, às vezes viene false, true para trazer mais informações, website, with website para trazer só negócios que tem o website. E bem, é um script que está bem estruturado. Temos aqui o location process e a função para criar as colunas de municipality e city clean para separar a cidade e o município, logo criar a coluna como havíamos visto, ok? E guarda tudo em um CSV que veremos aqui dentro, ok? Podemos manter isto e agora o que temos que fazer em nossa terminal é poner este script a funcionar. Então aqui em Mac eu pongo Python 3 espaço scrapper.py e em Windows Python. Podemos ver que está iniciando a extração de dados, nos aparece aqui como especificamos no script, nos aparece o progresso, buscando as seguintes queries e podemos ver todos os logs aqui como especificado no prompt, por ter um prompt bem hecho. E se agora nós vamos hasta Apify, se nos venimos aqui em runs, podemos ver que estava executando o actor e agora ha terminado e ha generado 40 resultados e um gasto de 0,29 cents aqui de los 5 que ganhamos. Volvemos
al cursor, vemos que se han encontrado 40 resultados. Os resultados foram guardados no arquivo Google Maps Results, que podemos ver aqui arriba, com uma fecha também, ok? E o script está funcionando perfeitamente. E podemos utilizar isto como edit e podemos, como edit, criar contas novas em Apify e ir utilizando conforme nossa necessidade. Aqui, neste caso, podemos escropear certas localidades ou certos estados ou cidades, luego confirmar no arquivo generado quais são as localidades que foram criadas e luego em uma nova conta poner aqui, pedir para poner aqui solo as localidades que nos queda por fazer, vale? Desta maneira podemos criar arquivos de base de dados de negócios gigantescos e criar diretórios web de empresas massivos que vão indexar muitas URLs, aumentando nossa probabilidade de generar tráfego e que seja rentável em nosso projeto. Porque com um projeto muito pequeno, dependendo do volume de búsqueda das keywords, vamos a ter muito menos páginas, sítios para indexar. Então, nossa capacidade de generar ingressos diminui bastante. Vamos abrir esse arquivo e ver os resultados, ok? Aqui lo temos, chicos. Se barramos, podemos ver 41 resultados e se hacemos clique, pressionamos Shift e subimos hasta arriba, aqui hacemos clique no 2 e luego com o botão direito vamos em cambiar tamanho de las filas, especificar o alto de la fila, aceptar, e já lo temos todo bonito, vale? Então, temos aqui sim um arquivo de qualidade ordenado, title, o título de los negócios, category name, direção, barrio, que podemos utilizar depois também para categorizar um diretório local, estado, temos aqui solo a calle também separada, website, fone. Temos aqui latitude, longitude, que está em JSON. E isto é uma coisa que podemos provar com outro modelo ou melhorar algo no prompt, vale? Em meu outro arquivo, é hecho perfeito, pero eu he utilizado Cloud 3.7 Sonnet e aqui hemos utilizado Gemini. Ok? Então, aqui teremos o Place ID, teremos outros dados valiosos para estratégias de SEO, estratégias que vou ensinar em minha comunidade School para aumentar muitíssimo a autoridade, que nadie habla sobre essas estratégias em Espanha, em Brasil ou ensinado em minha comunidade, que utilizamos seed, FID, os outros depois perguntar que são esses códigos, Place ID, também utilizamos, latitude, longitude, em estratégias muito poderosas de SEO local, de SEO local, vale? E aqui teremos, por exemplo, os horários no formato que especificamos, excelente, vale? Informação adicional, serviços sanitários, sim, mira com título e luego a descrição, muito bem formateado, la verdade. E teremos aqui todos os dados necessários, Carremid, que também utilizamos para estratégias poderosas de SEO, vale? E um pouco mais. Chicos, estou aqui dentro de uma conta gratuita de Cloud. Não me gusta deixar as coisas a médias, então vamos ver como fazer o processo manualmente, porque este procedimento e este script é grátis, vale? Para que tu puedas criar tus bases de dados para tus projetos. Então, o que vamos fazer aqui em Cloud diretamente é copiar nosso prompt e pegar. Primeiro vamos melhorar um pouco este prompt e vou pôr aqui que por favor, cries o arquivo requirements para as dependências, ok? Para as dependências necessárias. Vale, copiamos aqui. E damos a Cloud. Já se puso a criar o script. Ok, terminado de criar o script e requirements. E aqui temos os comandos para poder instalar as dependências já diretamente a partir do arquivo requirements, que é pip install-r requirements.txt.
entonces ya instalaría las dependencias necesarias, que en este caso es Apify Client solamente, ¿vale? Y aquí Python y el título del script .py para hacerlo funcionar. Entonces tenemos aquí el script, vamos a abrir y importamos otras cositas más que o cursor não é importado, pero seguramente vai funcionar bem. Vale? Então temos aqui formatação de open hours, de informação adicional, como havíamos visto. Temos aqui para formatear as estrelas, como podemos ver, para que tudo esteja legible, as categorias, as coordenadas, latitud, longitud, para que apareçam em formato vertical, uma barra outra, para processar a cidade, como havíamos pedido, para generar o mapa. Ok, aqui temos os itens que serão processados e colunas que serão añadidas em nosso CSV, em nosso CSV, e podemos ver aqui title, category, categories, postal code, state, etc. Poderíamos aqui añadir manualmente caso queiramos modificar alguma coisa. Vale, e ha hecho, la verdad, un script bastante consistente y me parece que está muy bien hecho. Entonces copiamos este script ou descargamos, tá? En este caso vou descargar, poderíamos copiar y crear un archivo en el editor. Chicos, nos descargamos los archivos del script y ponemos en una carpeta abierta aquí dentro del editor, ¿vale? Luego abrimos la terminal, como habíamos explicado antes. Accedemos a la carpeta se não estamos em Nedia e ponemos pip install-r requirements.txt para instalar todas as dependências que temos aqui, vale? Luego después, Python 3 em Mac ou Python em Windows, apify underline scrapper.py. Ok? E executamos e luego deveria funcionar normalmente como hemos visto neste vídeo. Vale, chicos, e se os ha gostado este vídeo, não os olvidéis de deixar vuestro like, suscribiros no canal e os vejo na próxima.